A classificação do Colón, clube de Santa Fé que jamais havia alcançado feito tão relevante em 114 anos de história, é mais um capítulo da decadência do futebol praticado no Brasil. Isso mesmo. E essa decadência não está diretamente vinculada à idade dos treinadores, tampouco ao seu passado de glórias ou passado algum. O Atlético não tem um técnico veterano, o Atlético não tem um técnico vitorioso, com um cartel de títulos. O Atlético tem um técnico jovem, Rodrigo Santana, que substituiu o consagrado Levir Coupe. E, no primeiro momento, conseguiu melhorar o desempenho da equipe. Até porque era impossível piorar. Com o Levir, o time chegou ao máximo, digamos assim, ou ao mínimo, né, daquilo que se pode esperar de um time de futebol. Era realmente sofrível o que o Atlético apresentava. Então houve uma reação inicial. Lembra muito o que vimos no Flamengo em 2016, quando Zé Ricardo assumiu no lugar de Muricy e no meio de um deserto de ideias, de proposta de jogo, de trabalho realmente, efetivamente razoável, aceitável, que rendesse algo, conseguiu progressos. Quando dele se esperou algo mais, não funcionou. O mesmo acontece agora num período mais curto. Rodrigo conseguiu tirar o Atlético de uma estagnação absoluta e fazer com que o time conseguisse ter algum resultado. Mas, quando foi preciso dar um passo adiante, 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e agora a eliminação na Copa Sul-Americana, ao perder por 2-1 na Argentina e vencer por 2-1 sendo derrotado nos pênaltis. Detalhe, 45 mil torcedores do Galo estiveram presentes no Mineirão. Eram cerca de 3 mil torcedores do Colón. A torcida do Atlético, apesar das 6 derrotas seguidas, prestigiou a equipe. Acreditou, como ela mesma costuma gritar nos momentos de, digamos assim, decisivos, momentos extremos. Bem, acreditou, mas não deu certo. Não deu certo por quê? Entre outras coisas, porque o Galo, como fazem muitos times brasileiros treinados por técnicos, não todos, claro, mas muitos técnicos experientes, fez com um técnico jovem aquilo que é o padrão. É quase o padrão. Salvo exceções. É sempre bom lembrar. O Atlético recuou. Quando fez 1-0, quando fez 2-0, recuou. E tomou o gol. Tomou o gol do Colón. O Colón só precisava disso para provocar a disputa de penais. E aí acabou com o goleiro Burian, bom pegador de pênaltis, como o meu amigo Dudu Monsanto até alertava antes mesmo das cobranças. Catou 2 vezes as cobranças de Hever e de Casares, classificando o Colón para a final. O Colón vive o maior momento da sua história. Chegar a uma final de uma competição internacional para essa equipe de Santa Fé é algo quase inimaginável. No ano passado, essa equipe eliminou o São Paulo nessa fase. Venceu do Morumbi, perdeu em casa e nos pênaltis despachou o então time de Diego Aguirre. E agora consegue, aqui em território brasileiro, despachar o Clube Atlético Mineiro. A emoção dos jogadores do Sabaleiro dentro de campo e dos torcedores na arquibancada não deixaram dúvida alguma sobre o quão importante foi esse momento para a equipe do Colón. E o Galo cai em função justamente de um conservadorismo, de um desejo muito maior de não perder do que de vencer, ou de sustentar uma vantagem do que de ampliá-la, quando teria condições até de buscar um terceiro gol que praticamente sacramentaria a classificação do Galo para a final. Corinthians cai para o Independiente Santa Fé, que foi até finalista da Libertadores, é verdade, em 2016, quando perdeu a final para o Atlético Nacional de Medellín. Mas é um time pequeno do Equador, não dá para comparar com o tamanho do Corinthians. O mesmo vale para esse confronto entre o Colón, que passa muito longe de ser um dos principais times da Argentina, e o Clube Atlético Mineiro, que deixa a competição em função de uma má fase, de um mau futebol e também, vamos combinar, né, de algumas apostas em jogadores que já não rendem mais. Com isso, o Atlético fica dependente agora de uma luta por classificação para a Copa Libertadores do ano que vem, dentro do Campeonato Brasileiro, é exemplo do Corinthians. E muita gente lá atrás achava de final brasileira, fosse com Galo e Corinthians ou com alguma outra combinação de times brasileiros, né? Falava-se tanto disso. Bem, a realidade é muito, muito diferente disso, apesar da disparidade financeira e de investimentos, consequentemente, entre os times aqui do Brasil, os principais, e essas equipes médias, pequenas, do futebol sul-americano,
que eliminam, eu não diria sistematicamente, mas com certa frequência, grandes clubes do futebol do Brasil. Saudações!